Tudo bem, pessoal? Beleza? Aqui quem está falando é o Felipe, professor de matemática. Eu estarei dando sequência aos vídeos que eu estou fazendo para vocês, para que lembrem, né, do conteúdo e possam ter mais facilidade para fazer essas atividades. Bom, eu vou dar início, eu estava explicando no vídeo passado sobre a somatória entre números inteiros. Se você não entendeu, ou se você está com dificuldade, vai lá, assista o vídeo novamente, tá bom? Ou pergunte para mim e eu estarei te ajudando. Se você entendeu totalmente a ideia, o conceito de somatória, eu vou ensinar para vocês sobre diferença entre números inteiros. Vamos lá. O que seria a diferença entre números inteiros? É isso aqui, ó. É uma situação que, em vez de você estar a somatória, você teria a operação de mais, né? Diferença, operação é de menos. Lembrando que o que determina a operação é o símbolo que está fora. O símbolo que está dentro representa o sinal do número, ou a posição que ele está na reta numérica. O que isso significa, professor? Significa mais ou menos assim, ó. Qual é a distância, quantas casinhas eu devo pular entre o número 5 e o número 2? Basicamente é isso. Quer ver, ó? Até coloquei já a resposta aqui, né? Vamos lá. Eu tenho o número 5 que está aqui, certo? Eu tenho o número 2 que está aqui. Qual é a diferença, quantas casinhas eu devo pular entre 2 e 5? Então vamos ver, vamos contar? Uma casa, duas casas, três casas. Então a diferença entre o número 5 e o número 2 é 3 casinhas. Só isso, tá, gente? Outro exemplo aqui agora. Agora estou trabalhando com números, uma parcela negativa, né? Qual é a diferença entre o número mais 3 e o número menos 2? Quando eu falo diferença, lembre-se, estou falando desse símbolo do meio, tá bom? Aqui, ó, eu tenho o mais 3 e eu tenho o menos 2. Vamos pular? Uma, duas, três, quatro, 5 casinhas. Então a diferença é 5. É só isso, tá, gente? Professor, mas beleza. E por que deu positivo? Boa pergunta, vamos lá. Toda vez que o número for positivo, significa que a primeira parcela, né, ela é maior que a segunda parcela. Isso tem um raciocínio, é fácil de entender por lógica. Imagina que isso aqui seja a idade de duas pessoas. Vamos supor que uma criança tem 5 anos e outra tem 2 anos. Como é que eu descubro a diferença de idades? Eu pego o mais velho e tiro a idade do mais novo, certo? Isso também pode acontecer quando você está fazendo... imagina agora um exemplo sobre dinheiro, quantidade de dinheiro. Imagina que uma pessoa tem R$ 200 e outra tem 50. Como é que eu descubro a diferença? Pego quem tem mais e subtrai de quem tem menos, tá legal? E esse valor em geral, aliás, esse valor vai dar positivo. Matematicamente, tem algumas situações, né? Principalmente se for uma conta de expressão, essas coisas, pode acontecer que o valor dê negativo. Tá bom? Não é comum você ver um exemplo no cotidiano de tira a diferença entre as temperaturas, tá? A e B. Ou tira a diferença da distância. Em geral, esses problemas da matemática, sempre o valor vai estar positivo, tá, gente? Mas pode acontecer, você está fazendo uma expressãozinha e dê negativo. Se der negativo, o que isso indica? Toda vez que a primeira parcela for menor que a segunda parcela, o valor fica negativo. Tá legal? Vou repetir. Toda vez que a primeira parcela for menor que a segunda parcela, o valor fica negativo. E toda vez que a primeira parcela for maior que a segunda, aí o valor fica positivo, beleza? Essa é a única diferença básica aí. Mas não se preocupe com isso, tá, gente? Isso aí é apenas uma ilustração simples aí. Professor, então quer dizer que toda vez que eu devo tirar uma diferença, eu aprendi que diferença é a distância entre um ponto ao outro, isso fechou. Mas agora, toda vez que eu fizer essas contas, eu tenho que fazer uma reta numérica. Imagina que você peça para mim para fazer uma diferença entre o número 2000 e o número menos 30. Aí eu tenho que fazer uma reta numérica gigante? Não, não precisa.
Vamos usar as regrinhas das expressões aqui. Por isso que eu pedi no começo do vídeo para que você aprenda a somatória, porque agora vai ser um momento crucial. Olha como isso é simples, gente. Olha como é que é fácil tirar a diferença entre números por essa regrinha. Basta inverter a operação. Como assim, professor? Vamos lá. Eu conservo o primeiro. Tá legal? Tá vendo esse sinal de menos? Eu transformo ele em sinal de mais, ou seja, em vez de diferença vira somatória. E toda vez que eu transformo em somatória, o sinal de dentro, a segunda parcela, ela também é invertida. Eu não inverti essa parte, aqui também vai ficar invertida. Então, aqui vai ficar menos 2. Aí, eu não transformei em somatória, agora eu faço aquela regra da somatória, né? Que é a regra das setinhas que eu ensinei vocês, ó. Um está apontando para a direita e outro está apontando para a esquerda, né? Aí se estão apontando em sentidos opostos, eu devo subtrair os números. Então 5 tira 2, dá 3. Tá certo? Professor, você explicou muito rápido essa parte, eu não entendi. Volta lá no primeiro vídeo sobre somatória, tá bom? A regra é essa. A regra é essa. Para descobrir o valor de uma diferença, transforma esse valor para somatória, inverta, né? Se é mais é menos, e eu faço a conta em somatória. A regra é essa, tá, gente? Em aula, muita gente confundia e fazia assim, ó. Era até engraçado. A conta era de somatória e a pessoa invertia para diferença. Entendeu? E muita gente fazia isso. E não, se já está em somatória, não precisa transformar para diferença. Se eu já tenho uma somatória, é só fazer a conta pelas regras setinhas. Eu só preciso inverter quando eu tenho uma diferença. Aí eu inverto para somatória. Beleza? Vamos dizer que a somatória é a matriz, tá certo? É o núcleo. Então, se você tem diferença, inverte para somatória. Se você tem somatória, não precisa inverter para diferença, porque ela já está na sua matriz, né? Beleza? Então é isso. Aqui, ó. De novo, mais 3, diferença entre 3 e menos 2. Pego, copio o primeiro, inverto o segundo e inverto também o sinal do segundo. Tá bom? Regra das setinhas nem precisa, né? 3 mais 2 dá 5. Beleza? E agora, olha que situação é essa. Vamos ver, o menos 2 ele está mais à esquerda do que o mais 3. Logo, o menos 2 é menor. O que isso vai acontecer? Vou deixar um tempinho para vocês pensarem. Pensaram? O que isso vai acontecer? Que o sinal vai ficar negativo. Toda vez que a primeira parcela é menor que a segunda, eu faço a conta e eu já sei que o sinal vai ficar negativo. Existe isso no cotidiano? Não é nada comum, mas em algumas contas pode acontecer essa situação, tá, gente? Vamos lá. Copio o primeiro. De menos fica mais. Inverto o segundo. Setinhas apontando para a esquerda. Vou fazer 2. É soma, né? Porque as setinhas estão apontando para o mesmo lado. 2 e 3 dá 5. Como eles estão apontando para a esquerda, vai ficar menos 5. Tá vendo? Beleza? É só isso, tá, galera? Tudo de bom para vocês. Qualquer coisa me pergunte.